Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero conversar com você sobre esse assunto. Meu pastor me enganou. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para você é que eu não estou falando sobre o meu pastor, não é a pessoa do meu pastor, não, eu não fui enganado pelo meu pastor, não é disso que se trata, mas sim dessa questão que muitas pessoas se encontram envolvidas, sendo enganadas por líderes religiosos. Eu conheço muitas pessoas que estão sendo enganadas por líderes religiosos e talvez a pergunta que você esteja fazendo é por que isso acontece. Por isso que esse vídeo também não é um clickbait, não é uma propaganda enganosa. É sobre esse assunto que eu vou conversar com você. Esse vídeo é para o cristão imaturo espiritualmente, mas que está procurando amadurecer espiritualmente. Seja você novo convertido ou não. Se você está procurando amadurecer, você precisa assistir esse vídeo, você precisa ouvir o que eu tenho para te falar. Esse assunto, meu pastor me enganou, fui enganado pelo meu líder religioso, não é nada novo, tá bom? É a primeira coisa que eu preciso te esclarecer. Talvez você tenha essa percepção agora, mas isso não é nada novo. Isso vem desde muito tempo atrás. Por exemplo, quando a gente lê 2 Coríntios 11, 3, você vê Paulo advertindo a igreja de Corinto em relação a algumas coisas que estavam acontecendo ali que não tinha nada a ver com o evangelho de Cristo. Paulo foi o fundador da igreja de Corinto, mas ele fundou e saiu em viagem missionária, fundando outras igrejas, e quando ele volta e fica sabendo do que estava acontecendo, ele antes escreve essa carta, a carta de 1º e a carta de 2 Coríntios. E olha que interessante, como eu disse, esse assunto não é nada novo. Olha o que diz em 2 Coríntios 11, 3. Apóstolo Paulo, tá? Só para dar ênfase. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo só foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, ao meu ponto de vista. Um dos melhores teólogos, um dos melhores discípulos de Jesus, se não o melhor discípulo em termos de ensino, só foi o responsável por mais da metade do Novo Testamento, e só foi com quem Jesus apareceu para ele, mesmo após a sua morte, para ter um chamado específico para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mesmo disse que ele foi chamado no ventre da sua mãe. Então, só foi esse cara. Alguém que enfrentou o sistema religioso, que combateu, que esteve dos dois lados, tanto como sendo um religioso, como sendo alguém que entendeu o perigo da religiosidade. E o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que assim, olha o termo que ele usa, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. Volto a dar ênfase sobre isso. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Versículo 4. Ele continua. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus, olha só, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito, então está falando sobre a pregação de Jesus e sobre um espírito presente na igreja. Ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. 3 coisas que acontecem aqui. A pregação de Jesus de maneira equivocada, um espírito diferente do que tinha outrora e um evangelho diferente. Pregação de Jesus, espírito e evangelho. Distorcido. Versículo 13, 2 Coríntios 13. O apóstolo Paulo continua dizendo sobre esse assunto. Pois tais homens? Que estão fazendo isso, que estão pregando um Jesus, que estão fomentando esse espírito e esse evangelho que não tem nada a ver com
aquilo que Cristo ensinou. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Pois tais homens, repara bem, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. 14. Isto não é de admirar. Esse pessoal aí está fingindo que é de Cristo, está fingindo que é apóstolo de Cristo, são obreiros enganosos, mas isso não é de admirar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por que não é de admirar? Porque olha só o que ele diz. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O apóstolo Paulo está alertando que dentro da igreja de Corinto há falsos profetas, há falsos apóstolos, falsos obreiros enganosos, esse é o termo que ele usa, que está pregando um Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Ali tem um espírito que não tem nada a ver com o Espírito Santo e tem um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Então é uma igreja que tem pregação de Jesus, tem um espírito se movendo e tem a fala de um evangelho. E o apóstolo Paulo está dando um alerta. Bom, o engano, dentro do contexto religioso, não começou hoje. E não vai terminar hoje. Acabei de dar um exemplo aqui. Lá atrás já tinha, não começou hoje. Se você está chegando na igreja agora, isso não começou agora. E também não vai terminar agora. Desde muito tempo já tem. Mas por que há engano? Você deve estar se perguntando. Puxa vida, eu tenho uma expectativa que a igreja seja um ambiente diferente. Eu já ouvi isso de várias pessoas, mas isso não poderia acontecer dentro da igreja. Mas um pastor não poderia fazer isso. Um pastor não poderia ter esse tipo de comportamento. Um padre não poderia ter esse tipo de comportamento. Um líder religioso. Por que isso está acontecendo? Eu poderia aqui dar vários motivos para você. Vários motivos. Desde falta de preparo. Uma das frases que me dói ouvir é que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Deus escolhe tanto os capacitados quanto capacita os escolhidos. Essa é a pura verdade. Então, não use esse pretexto para esconder a sua preguiça de se capacitar. Não use esse pretexto. Quando Deus quiser, Ele vai me chamar e vai me preparar. Isso é diabólico. Isso é mentira. Pois bem, por que é engano? Por vários motivos. Desde falta de preparo até falta de caráter, falta de temor. Mas eu escolhi um motivo que talvez seja a síntese de tudo isso, talvez é a suma, o resumo de tudo isso, e eu acredito que faz muito sentido. Obviamente, se nós formos falar sobre... eu acho que o microfone agora vai dar uma falha. Obviamente, se nós formos falhar sobre os vários motivos, nós ficaríamos aqui mais de 1 hora falando e não é o meu propósito com esse vídeo. Bom, o motivo que eu escolhi é o seguinte. Por que há engano? Por que há engano? E a resposta é: há engano porque queremos ser enganados. Há engano porque queremos ser enganados. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo está falando assim, vocês suportaram facilmente isso aí. O apóstolo Paulo está olhando para a igreja de Corinto, está vendo a realidade da igreja, está vendo o que os homens que se dizem homens de Deus estão fazendo com a igreja, e ele está dando um alerta para o povo da igreja. Vocês suportaram facilmente isso aí. Vocês também são responsáveis. Vocês, de alguma forma, estão cooperando para que isso continue a acontecer. E eu não estou aqui para dar uma bronca, eu estou aqui para trazer luz. Ainda que esse assunto me ire, a minha missão aqui é ser bênção, é trazer luz. Trazer luz. Meu pastor me enganou. Por que ele me enganou?
porque eu gosto de ser enganado. Essa é a verdade. Aí você vai falar assim, não, eu não gosto de ser enganado, você está achando que eu sou bobo? Você está achando que eu sou trouxa? E aí eu vou te falar, mas não é conscientemente, é inconscientemente. Conscientemente ninguém gosta de ser enganado. E nós falamos para nós mesmos, não, eu não estou sendo enganado. E eu afirmo de que eu não estou sendo enganado. Mas a questão não é consciente, a questão é inconsciente. E eu não estou aqui para te julgar. Longe disso. Como eu disse, esse vídeo é para quem quer crescer espiritualmente. Se você é novo convertido ou se você já tem uma conversão já há um bom tempo e ainda quer crescer espiritualmente, porque tem gente que está na igreja há 20 anos e não quer mais crescer espiritualmente. Então esse vídeo não é para você. Porque essa pessoa é o religioso, então só quer criticar. E eu não estou aqui para criticar. Eu estou aqui para dar uma contribuição teológica sobre esse assunto e de alguma forma ser bênção na sua vida. Então vamos lá. Isso não é conscientemente, isso é inconscientemente. Como assim? É assim, ó. Inconscientemente, nós terceirizamos o nosso relacionamento para com Deus. Jogamos para o líder e para o sistema religioso a responsabilidade e o compromisso que é nosso com Deus. Jogamos para o líder, para a igreja, para o sistema religioso a responsabilidade e o compromisso, o dever que nós deveríamos ter para com Deus. Vou dar um exemplo só, mas você é inteligente, você pode já abrir o leque aí de vários exemplos sobre o que eu estou falando. Vou dar um exemplo. Não temos compromisso com a palavra, porque o pastor já prega no culto. Esse é um exemplo. Eu não leio a palavra porque o pastor já prega no culto. Porque lá no culto, lá tem a pregação, a exposição da palavra. Agora a pergunta que eu te faço é a pergunta que eu faço e é o que eu tento ensinar ao povo no qual eu sou pastor. Sempre que eu estou pregando, eu falo assim para eles, confere aí. E eu espero cada membro abrir a Bíblia, lá no endereço que eu estou citando, confere, vê se é isso mesmo, para vocês verem se eu estou ou não enganando vocês aqui. Então eu instigo eles a terem esse posicionamento. Então, vamos lá. Não temos compromisso com a palavra, porque o pastor já prega a palavra no culto. Agora a pergunta que eu te faço é, e se o que o pastor está pregando não é o que está escrito? Você não lê a palavra. Você não conhece a palavra, você não reflete teologicamente sobre as questões que estão aqui? Você não faz pergunta para o texto, porque não é apenas ler, é fazer pergunta. Por que isso? É orar diante de Deus pedindo ajuda, auxílio para o Espírito Santo. Mas se você não tem esse posicionamento, então como você vai saber se o que tem sido ministrado no culto é de fato o que está aqui? Eu sempre falo isso. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a do pregador. Mas nós, membros, queremos nos comprometer diante da palavra do pregador e não da palavra de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Atos dos Apóstolos 17:11, nós encontramos os bereanos. Diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, enquanto alguém pregava, os bereanos examinavam. É interessante que aqui, quem está pregando aqui é o apóstolo Paulo. Aqui é a nata intelectual, teologicamente falando. E eles estavam avaliando a pregação do apóstolo Paulo. Bom, o seu interesse pelo evangelho tem que ir muito além das 2 horas de culto. Vou repetir. Você não prestou atenção.
o seu interesse pelo evangelho tem que ir muito além das 2 horas de culto. Se você só relaciona com Deus durante 2 horas de culto, você ainda não entendeu o que é o evangelho, você ainda não entendeu o que é cristianismo. Vamos lá. Percebe que é fácil enganar um povo que quer ser enganado? Percebe que é fácil enganar um povo que não estuda a Bíblia? Percebe que é fácil enganar um povo que não reflete teologicamente sobre o que tem sido dito aqui, sobre o que está escrito aqui? Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, 4. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, eu disse, tem sido pregado Jesus. Só que o apóstolo Paulo está condenando essa pregação sobre Jesus. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, então, porque às vezes você fala assim, não, mas a minha igreja prega Jesus, tem cura, tem milagre, tem libertação. O apóstolo Paulo está condenando isso. Gálatas 1,6. Gálatas 1,6. Olha só o que diz Gálatas 1,6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Tão rapidamente. No outro texto o apóstolo Paulo fala, tão facilmente. E eu falo assim, existem enganadores porque gostamos de ser enganado. Porque nos deixamos levar. Nós não fazemos pergunta. E se você está debaixo de uma liderança que nem pergunta você pode fazer, fuja dela logo. Logo. Porque isso não é o evangelho. Tá bom? Então vamos lá. Gálatas 1,6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rápido, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha o que está acontecendo de novo. Um outro evangelho tem sido pregado. E o apóstolo diz assim, que na realidade não é o evangelho. Olha só o que diz. Esse outro evangelho não é o evangelho de Cristo. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Estão falando sobre Cristo, mas não é o evangelho de Cristo. Você consegue ter esse discernimento? Estão falando sobre Cristo, mas não é o evangelho de Cristo. Olha o 8. Mas ainda que, aqui eu acho fantástico, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, ele diz assim, que seja amaldiçoado. Ainda que um anjo do céu pregue um evangelho que não é aquele que lhes anunciamos, que é o evangelho de Cristo, que seja amaldiçoado. Deixa eu te falar, para a gente encerrar esse vídeo, deixa eu te falar algo. Um líder religioso pode ser usado para cura, milagre, libertação. Eu provo biblicamente. Pode ser usado para cura, milagre, libertação. Pode pregar sobre Jesus. Nós acabamos de ver que o camarada aqui na igreja de Corinto está falando sobre Jesus. Pode pregar sobre Jesus e ainda assim ser um enganador. Eu vou naquela igreja porque lá tem muito milagre. As chances de você ser enganado são muito grandes se você está indo só por isso. Não estou falando que toda pessoa que tem um dom de Deus para operar milagre é um enganador. Não é nada disso. Amém? Vamos crescer e amadurecer. O que eu estou dizendo é o seguinte, um líder religioso pode ser usado para cura, milagre, libertação, pode expulsar demônios, pode falar sobre Jesus e ainda assim ser um enganador, te provo biblicamente, e ainda assim ser reprovado diante de Deus. Para encerrar, porque esse é um assunto para um outro vídeo, e se você quiser que eu fale mais sobre isso, pede aqui nos comentários. Se não tiver pedido, não tem por que eu fazer. Então, para encerrar, eu quero citar uma frase do Bill Johnson, que diz assim, e eu quero que você reflita sobre essa mensagem, sobre essa frase do Bill Johnson. Bill Johnson, pastor americano. E o Bill Johnson diz assim, no livro A Presença, ele diz assim,
Se diluirmos a mensagem de Jesus e ganharmos novos convertidos, a quem eles se converterão. Se você faz parte de um trabalho religioso no qual a mensagem de Jesus é uma mensagem distorcida, a quem você está servindo? Porque a moral da história aqui do Bill Johnson é o seguinte: as pessoas podem até se converter, mas não é a Jesus, porque a mensagem de Jesus foi diluída. Tá bom? Reflita sobre isso, pense sobre isso, pare de ser enganado. E a melhor maneira de parar de ser enganado é aqui, ó. Coma esse livro, pense teologicamente e assim você vai conseguir discernir os enganos. Peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo, e assim você vai conseguir discernir. Bom, é isso aí. Meu pastor me enganou e eu quero que você não seja enganado. Essa é uma realidade de muitas outras pessoas e eu estou aqui para esclarecer isso com você. Volto a repetir, não se trata do meu pastor especificamente. Não tem nada a ver com o meu pastor. É uma dor de muitos e o meu papel aqui é ser bênção para a sua vida. No mais, é isso aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Tchau, tchau.